sobre o que Ruptura realmente fala. Ruptura tem sido uma das mais comentadas séries recentes. A obra de ficção científica tem em seu centro um grande mistério, que é resolvido aos poucos através de muitas dicas espalhadas por cada episódio, algo que deu a ela o título de A Nova Lost. Mas e se eu disser que tudo o que eu acabei de falar não é bem verdade, e que talvez você esteja assistindo Ruptura errado? Bom, nesse caso eu estaria errado, porque quem sou eu para dizer o jeito certo de assistir alguma coisa ou não? Mas, ainda assim, eu ainda acredito que Ruptura tem mais por baixo dos seus mistérios do que parece, incluindo uma autocrítica que é para mim o seu comentário mais inteligente e o que menos percebem. Em sua primeira camada, Ruptura é um ótimo drama de mistério, principalmente a sua primeira temporada, com inspiração em outros grandes clássicos do tipo, como Twin Peaks, e também na estética moderna do terror online. Ela é, em uma segunda camada, um comentário sobre a vida do trabalhador, não apenas o corporativo, mas qualquer um sob o poder das inúmeras Lumons, ou talvez não tão numerosas assim, que existem no mundo real, comentando sobre como você é construído não apenas pelos seus pensamentos próprios, mas pelos que você é obrigado a pensar para sobreviver em um mundo onde a sua sobrevivência está nas mãos dos outros, sobre como revoluções podem ser completamente esvaziadas e sobre como a Lumon apenas finge estar do seu lado. E em uma terceira camada, Ruptura está nos dizendo que você não ligaria para nenhum desses temas caso eles não tivessem afogados em dezenas de distrações. Boas-vindas ao Central Pandora, eu sou o Matheus e hoje vamos falar de Ruptura, que entre erros e acertos chega ao fim da sua segunda temporada ainda como um fenômeno moderno, que de uma forma ou de outra continua surpreendentemente profunda, de maneiras que nem sempre notamos em uma única assistida. Lançado em 2022, Ruptura conta a história de Mark Scout, um funcionário da Lumon. Pera, eu não preciso te falar o que é Ruptura. É simplesmente uma das obras audiovisuais mais conhecidas atualmente. Então vamos pular toda essa parte e ir direto ao ponto, sobre o que Ruptura realmente fala. E a resposta para isso é muitas coisas. Por isso é importante irmos por parte, e portanto... Eu não estou querendo afirmar que eu inventei a roda. Desde que foi lançada, muita gente entendeu a óbvia crítica de Ruptura à vida do trabalhador. A série, já na sua superfície, no seu texto, é sobre como a vida corporativa é formada por um ambiente de assédio moral, diminuição do valor e a constante sensação de que a sua vida é exclusiva àquele lugar. Sobre como parece que estamos dedicando tudo o que somos para uma entidade que realmente não nos valoriza. Isso tudo já foi falado ad nauseam. Até mesmo a Sora já fez um vídeo sobre isso quando estava na hype da primeira temporada. Mas para esse vídeo é importante a gente recontextualizar alguns desses temas e explorar mais a fundo alguns que a segunda temporada também expandiu. Algo que eu não vi muito ser comentado é sobre como os internos, que representam o trabalhador, não são donos de seu trabalho. E aqui eu não estou falando da parte mais óbvia, de ser dono do que produz, mas sim de ser dono da verdade do que você produz. O pessoal do RMD não tem ideia do que eles fazem, eles apenas fazem. The work is mysterious and important. And we deal with the uncertainty it brings us in the way that Kira would have wanted. Eles podem saber fazer o trabalho deles muito bem, mas eles não entendem o porquê, como, para onde isso vai e da onde isso vem, o que ele significa. E eu acho que Ruptura fala muito bem sobre a importância de entender o seu trabalho de forma completa. De forma similar, você acredita que o funcionário que trabalha na produção de hardware, que é usado em drones de guerra, sabe para onde seu trabalho está indo? Qual é o resultado final do que ele está fazendo? Aqueles que produziram as chapas de metal que foram usadas nas bombas atômicas também sabiam? Será que eles concordariam com isso se tivesse escolha? Você concordaria? Why are we down here still working in the dark? That was poetic as shit, man. Thanks. Mais importante do que tentar entender o que eles fazem, para que servem os cabritos, o que fazem os números, o que é esse detalhe nessa cena ou então nessa outra, Ruptura está tentando passar de forma muito lúdica a desconexão que talvez até você mesmo tenha com o seu trabalho. Tudo bem que essa pode ser uma crítica bem específica para certos tipos de emprego, mas será que todo papel que você assina, todo arquivo que você aprova, todo programa que você desenvolve, você tem 100% de certeza e sabe exatamente para o que ele serve, se ele pode ser usado para prejudicar alguém ou não?
A segunda temporada expande muito mais nessa questão. Será que o trabalho que você não entende porque faz não poderia estar ferindo justamente aqueles que você mais ama? Onde eu tô? Bom dia, Matheus S. O seu Auri gostaria que você lesse esse importante bilhete. Você conhece as camisas da Insider? Para quem precisa trabalhar em escritórios, seja você um interno ou externo, nada melhor do que fazer com conforto, certo? Com a tecnologia Insider, você pode aproveitar de peças que agilizam o seu dia a dia. Você não precisa mais ficar preso ao pavor de ter que passar suas camisas, já que elas desamassam com o calor do corpo ou então no próprio cabide. Nem mesmo se prender ao sofrimento do odor, já que as Tech T-shirts possuem tecnologia anti-odor e antibacteriana, além da evaporação rápida do suor. E não se preocupe com a malícia de um tecido que desgasta rápido. Além de mais leve que o algodão, as camisas Insider aguentam muito mais lavagens e os efeitos do sol e do tempo, garantindo maior custo-benefício por causa da sua durabilidade. Com isso, você tem a felicidade de ter a roupa do futuro hoje mesmo. E exatamente assim, tal como Kier, você também conquistou os 4 temperamentos. Além das camisas, você também encontra meias, cuecas e kits para homens e mulheres. E para ficar ainda melhor, com os descontos que estão acontecendo lá na loja da Insider, mais o nosso cupom, você pode chegar até 35% de desconto na sua compra. Ou seja, use o cupom PANDORA para até 35% de desconto e comece a aproveitar o melhor da tecnologia e investimentos hoje mesmo. E sobre entender de onde e para onde vai o seu trabalho, Ruptura também fala sobre entender de onde vem a educação. Vemos que esse é um mundo amplamente controlado pelo legado e pela família de Kier, incluindo a educação, com alunos treinados sob as muitas doutrinas de Kier, o que os faz adultos fiéis às suas ideias. Novamente, algo que foi apresentado na primeira temporada e ampliado na segunda, acrescentando como não só a doutrina da educação transforma as crianças em máquinas prontas para seguir girando as engrenagens da Lumo, mas como as frustrações de outros funcionários também os tornam menos ambiciosos e sonhadores. Nós matamos crianças para criar funcionários. Parte de nós, parte importante de nós, é formada pelos nossos amores, pelas nossas dores, pelos nossos instintos. Mas boa parte é formada pelas ideias do nosso ambiente de trabalho ou então escolar, muitas vezes ideias que temos que aceitar e acatar por sobrevivência. Tema importante no transhumanismo e no cyberpunk. Se você precisasse modificar o seu corpo para conseguir um emprego e mudasse a sua essência para isso, quem arcaria com as consequências do que você se tornou? You want to circumcise your brain, that's your business. But it doesn't mean I have to hire you. And personally, I think it's abhorrent. Implantes cibernéticos, neurochips, próteses cibernéticas, o chip do Ruptura. Quando isso for normal, até onde você está disposto a dar de você para garantir um emprego? E até onde você continua sendo você mesmo? Nós não somos realmente nós somos construídos pelos outros. E quem está te construindo? A quem você está dando tanto poder? Por isso, Ruptura é uma série tão aterrorizante, porque ela escancara justamente uma verdade que nem sempre estamos prontos a aceitar. E isso vai muito além do indivíduo. Algo que pode passar despercebido é o quanto Ruptura é inspirado por Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. Sim, tem mais coisa em Admirável Mundo Novo do que a droga que deixa todo mundo feliz. No livro, a sociedade é criada com conceitos fordistas, com Henry Ford sendo uma figura adorada, muito além de um industrialista, mas quase como um deus. Na série da Apple TV, vemos isso com Kier, que não só tem estátuas e uma doutrina em seu nome, mas até mesmo cidades nomeadas a partir dele. Tanto Huxley quanto Dan Erickson estavam refletindo sobre os limites do poder que algo como a Lumon tem. No episódio 8 da segunda temporada, vemos a cidade onde Cobell cresceu, e como a fábrica de éter não só deu trabalho para todos por um período, mas como também, ao sair de lá, condenou a cidade inteira a ser esquecida, uma cidade fantasma com seus moradores largados ao vício de cheirar éter, algo que eles desenvolveram ao trabalhar na fábrica, jogados de lado enquanto a Lumon cresceu e mudou de foco. Um paralelo óbvio com isso é a famosa Detroit, uma vez o coração da indústria automobilística dos Estados Unidos, mas quando ficou mais fácil explorar mão de obra barata em países asiáticos e as empresas saíram da cidade para esses países, a cidade acabou condenada em se tornar a cidade de Robocop. Mas eu acho que talvez o mundo de Ruptura se pareça com uma outra cidade, uma cidade brasileira.
Uma cidade que leva o nome de um grande industrialista, onde os trabalhadores possuem um código de conduta restrito, onde a moral e valores do seu patrão determinam a moral e os valores de cada funcionário, onde eles eram obrigados a comer apenas o que seu líder achava culturalmente adequado. Diversão era regulada por tempo e atividades específicas. Os moradores eram distribuídos por classe social, com os cargos mais bem remunerados em lugares melhores e os menos à periferia. Essa é a história de Fordlândia, no Pará. Financiada por Henry Ford, a ideia era reconstruir a América que ele acreditava ser a ideal aqui no Brasil, enquanto fornecia borracha a um preço mais barato para as montadoras da Ford nos Estados Unidos, através da plantação de seringueiras. Um plano que deu muito errado. Os funcionários de Fordlândia reclamavam de serem obrigados a usar crachás o tempo todo, serem muito regulados, não poderem beber e comer o que queriam, ter uma dieta focada em hambúrgueres e culinária norte-americana, e também dos supervisores que eram muito truculentos e não entendiam muito bem o trabalho que deveriam fazer. O que é bem a cara do universo que vemos em Ruptura, principalmente quando vemos as cidades de Guns, Kier e o estado de PE, que ainda não foi revelado o que significa, mas eu acho que não é Pernambuco. Eu acho. E tal como em Ruptura, em Fordlândia os funcionários se revoltaram na década de 30, conquistando novos acordos para os seus contratos. E as revoltas se tornaram um tema importante dessa segunda temporada, principalmente porque brings the bounty to the plain, through the torment, through the rains. algo que eu gostei nessa segunda temporada é como ela aproveitou do cinismo para falar sobre como as tentativas de tornar o mundo ao nosso redor melhor podem ser completamente esvaziadas. Após o final da primeira temporada, a volta de Mark e os outros funcionários trouxe muitas mudanças. Com o Sr. Milkshake no cargo de gerente do andar Ruptura, descobrimos que as ações dos internos mudaram as coisas no andar, com muito mais valorização de cada um, a escolha de poder se demitir e vários outros benefícios. Mas o curioso é que quando isso é apresentado, vemos que todos os esforços para conseguir esse tipo de atenção são tirados dos funcionários da RDM e são atribuídos à bondade de Kier, à bondade da empresa. Tornar as lutas que vieram antes um débito que eles devem a Lumon. Seria quase como comparar as férias como uma regalia, um favor que é feito a você, algo que você deve ser sempre grato por receber, e não algo que você deveria ter orgulho de poder aproveitar. Nesse ponto, Ruptura é óbvio em falar sobre como muitos e muitos dos direitos conquistados com o tempo são esvaziados pelas Lumons. Você sabe quantos morreram para que o dia 1 de maio fosse conhecido como é? E muitas vezes sentimos que mesmo esse único dia é um favor que estão nos dando, e nós ficamos contentes com os brindes, vantagens e discursos motivacionais que nos fazem acreditar que tudo aquilo realmente importa, mas que no fim só nos aliena uns dos outros, mas principalmente de nós mesmos com a nossa própria verdade. Seth Milchick é o grande foco dessa mudança na Lumon, tentando honestamente tornar o lugar melhor de dentro para fora, como muitos acreditam ser possível em um sistema falho. You instituted kindness reforms. Because I'm not Harmony Cobell. Ruptura tem desde o começo um dos principais temas da ficção científica. Megacorporações não são suas amigas. E por isso, Milchick é o personagem mais intrigante dessa temporada. Ok, o segundo mais. Em Milchick vemos o meio do caminho, a pessoa com pequeno poder dentro da Lumon. E tal como Cobell, ele descobre que o seu poder não se estende além dos funcionários que estão sob ele. Milchick tem um dos arcos mais interessantes dessa temporada, como ele lentamente entende o seu papel dentro da empresa e como ela apenas finge ligar para ele. Na brilhante cena em que ele recebe os quadros de Kier com outra etnia, Ruptura faz uma clara brincadeira com a falsa representatividade, com a bajulação vazia que se faz para tentar valorizar certas pessoas, certos grupos, mas que não passa de mais ferramenta corporativa para a manutenção de poder. De como as empresas, incluindo os grandes nomes de Hollywood, nunca realmente ligaram para nada, mas agora se desdobram para tentar fazer uma representação barata. Por isso os corredores labirínticos do andar da Ruptura funcionam tão bem tematicamente, porque esse labirinto branco e interminável representa cada um dos personagens, de Milchick e Cobell, a Mark, Irving e todos os outros funcionários. Quem não está no topo da Lumon vive a sua vida como em um labirinto, perdido, mesmo na simplicidade do seu trabalho ou nas complicadas agendas de seus objetivos. Você não está no controle do seu caminho, é tudo uma complicada caminhada para lugar nenhum, que parece não fazer sentido, e a cada corredor longo e escuro ficamos mais assustados. Mas da mesma forma, e algo que me deixou muito contente com essa temporada, é que Ruptura nos lembra da beleza de vidas assim.
Em Helena Egan, vemos a representação de que o poder e o dinheiro não garantem a satisfação. Obcecada pela relação entre Mark e Halle, Helena é intrigada pelos internos. I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. A Swaine pode viver o que ela nunca viveu, mesmo tendo uma vida muito mais limitada, frágil e simples, longe de qualquer luxo. Halle e Mark são capazes de viver algo mais poderoso que qualquer coisa que uma Egan poderia alcançar. I wanna sleep with common people like you. Porque essa é a beleza da agressividade e rebeldia de Halle, da paixão de Mark, do romance de Irving e Burt, da força e determinação e até mesmo raiva de Dylan. A Lumon pôde tirar tudo deles, da liberdade à identidade, mas não a força que realmente os define. E talvez isso seja o que alguém tão poderoso quanto Helena Egan tanto inveja. E ok, eu sei que eu prometi que eu não ia falar um monte de coisa que já foi dita sobre ruptura, e eu acabei de fazer isso. Mas como eu disse, era importante contextualizar tanta força temática que Ruptura tem, justamente para poder comparar tudo isso com o que as pessoas tendem a se importar em Ruptura. Porque o que você realmente vê entre os fãs é uma discussão sobre teorias, final explicado, tentar entender pontos que não necessariamente importam tanto quanto a sua mensagem principal, o que faz muita gente deixar passar despercebido o que realmente faz Ruptura brilhar. E a série está ciente disso porque ela se critica, porque de todos os personagens de Ruptura, para mim, o mais importante dessa temporada é Ricken. O Você que Você é o livro de autoajuda escrito por Ricken e que acaba caindo nas mãos dos Innis. E é justamente esse livro que inicia uma revolução. E mesmo sendo um livro bobo e bem piegas, os internos são tão sem acesso à cultura e conhecimento que qualquer palavra de encorajamento é o suficiente para os fazer mudar completamente o seu ponto de vista e passar a valorizar a si mesmos. Your so-called boss may own the clock that taunts you from the wall, but my friends, the hour is yours. Mas na segunda temporada vemos que, tal como as revoluções que ela esvaziou, a Lumon fará a mesma coisa com o livro de Ricken, que para entrar no andar ruptura de todas as filiais ao redor do mundo e chegar ao público necessário, ele vai ter que ser afogado em alegorias e eufemismos que pode fazer com que a sua mensagem não seja entendida. Your sovereign boss may own the clock that greets you from the wall, but you get to enjoy its ticking and thus should be happy. Agora, será que eu conheço algum outro autor que tem um nome vagamente germânico e escandinavo, que também teve que esconder as suas críticas em várias alegorias e eufemismos? If I can get my ideas to severed workers all across the world, it might beget a revolution. Ricken, pra mim pelo menos, é a representação do próprio criador da série, Dan Erickson. Por isso foi importante contextualizar muitas das críticas que Ruptura faz a muitas coisas, porque Erickson só conseguiu fazer todas elas porque, assim como Ricken, tudo foi diluído. A parte mais importante de Ruptura não é os seus mistérios, mas sim o que eles estão sendo usados para falar sobre, para comentar sobre. Mas se não fosse por esses muitos mistérios, muitos que às vezes ofuscam totalmente os comentários que ela faz, você nem ao menos ligaria. É possível ver isso no quão Ruptura foi afogada em vídeos sobre teorias, final explicado, detalhe disso e detalhe daquilo, e muitas outras tentativas de buscar subtexto, quando você deveria estar prestando atenção no texto, que é bem mais óbvio do que parece. E para quem assiste a série assim, tudo bem, afinal ela mesma foi desenhada para isso, faz parte da sua diversão e ela está brincando e ao mesmo tempo se divertindo com isso. Por isso, quando eu digo que talvez você esteja vendo Ruptura errado, é porque compará-la com Lost ou qualquer outra série de mistério e pensar no mistério pelo mistério apenas é justamente cair no que ela mesma está se criticando de fazer. Mas que também não é feita de forma vexatória. Ela não está dizendo que você não deveria aproveitar ela da forma que quiser e focar no que quiser, mas também está tentando te lembrar que é importante não esquecer que há mais além disso, o que por si só é uma ótima mensagem para qualquer obra de ficção científica. O trabalho é misterioso e importante, e eu espero que você tenha gostado dele. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Continue nos acompanhando porque estaremos sempre por aqui trazendo o entretenimento de todas as galáxias. Eu queria fazer um agradecimento ainda mais especial aos nossos apoiadores, que ajudam a nave do Central Pandora a continuar navegando pelos muitos universos da ficção científica, como os primeiros imediatos Marco Marcos, Nostromo, Alexandre Hausen, Joel Melo e Everton J. Carpes, os membros da Ponte de Comando Emily Play,
Bruno Almeida, Daniel Souto e Pedrox, e os oficiais de ciências Bianca Consomagno, Ludmila Russo, Santiago, Lemuel de Souza e Paulo.